Bom, uma lista estática homogênea pode ser criada definindo um vetor simples, cujos seus valores vão ser sempre do mesmo tipo de dado primitivo. Daí que vem o nome lista homogênea, porque só armazena dados do mesmo tipo. Por exemplo, nesse caso, essa lista armazena apenas valores do tipo int, ou seja, números inteiros. O nome é lista, abre e fecha colchetes, igual a new, de novo o nome do tipo do dado primitivo. E aqui dentro vai o número de posições do vetor, ou o tamanho, ou seja, 10. Então, por padrão, ele começa a contar desde a posição 0 e vai até a posição 9, totalizando aí 10 posições. Beleza, então eu vou explicar um exemplo de lista estática homogênea. A questão é basicamente criar uma lista com 6 valores e fazer uma média e depois imprimir. Então, primeiro de tudo, eu crio a minha lista aqui, né? Eu fiz com double, chamei de lista mesmo, e botei como 6 posições. Então, posição de 0 até 5, 6 posições, 6 números, sem muito segredo. E vou executar em modo debug para acompanhar com mais detalhes. Dando F8 aqui, ele cria a minha lista. Pode ver aqui, posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, isso, até o 5, com 0, já que eu não atribuí nenhum valor a esses elementos, pelo menos não até agora. Então, vamos dar F8. Ele criou aqui uma variável que eu chamei de soma, que simplesmente vai somar cada número que eu acrescentar dentro do vetor, ele vai somar aqui. É só para fazer somatória. Também começa com 0. Então, ele entra uma vez no for e ele vai pedir para mim quanto que tem a posição 0. Eu vou dar o valor de 10. E ele vai atribuir a posição 0 a 10. Não só isso, mas ele vai adicionar 10 para soma. Tá? Então a posição 0 vai ficar com 10 e a soma adicionou-se 10. Ele vai entrar de novo e vai perguntar a posição 1. Eu vou botar 20. Então, posição 1 ficou com 20 e adicionou-se mais 20 aos 10 lá, ficou um total de 30. Posição 2, vou botar 30. Posição 3, vou botar 40. Posição 4, vou botar 10 de novo. Posição 5, vou botar 100. Só para constar, então, posição 5, 100. Então, todos os valores da minha lista foram preenchidos. A soma deu um total de 210. Como ele já executou 6 vezes, então ele vai cair fora do for. Ele vai cair na minha variável média, que também é um double. E o valor dela é a soma, o meu somatório, né, que é 210, dividido por lista length, que é o tamanho do meu vetor, o tamanho da minha lista, ou seja, 6. Então seria 210 dividido por 6, que vai dar 35. E ele imprime aqui embaixo para mim. Ali, ó, média 35. Então, para a lista homogênea, estática homogênea, é basicamente isso. Beleza. Vou explicar o que é uma lista duplamente encadeada. Conceito dela. Lista duplamente encadeada são um tipo de estrutura de dados onde um elemento dentro
da lista contém uma referência ao elemento sucessor e anterior. Então aqui temos nossa variável, que irá armazenar o nosso nome digitado, e temos os nossos ponteiros, que serão a nossa referência. Então, o ponteiro próximo, que apontará para o nosso próximo na nossa lista, e o ponteiro anterior, que apontará para o nosso anterior da nossa lista. Como uma ilustração dessa imagem aqui. Então, para inserir nessa lista, a gente vai ter o nosso início, que vamos armazenar as nossas variáveis no início, e se quisermos podemos armazenar no fim. Vamos inserir no início da lista. Vamos inserir primeiro, por exemplo, o Paulo. Então aqui temos. Vamos setar que o nosso início vai ser igual à variável que acabamos de digitar, que vai ser igual ao nosso nome, e o fim, para não perdermos a nossa referência, vai ser igual ao contato também, que é o Paulo. Então setamos o nosso próximo, que não está apontando para ninguém, como um nulo, e o anterior do Paulo, que é o contato pontuante, para nulo também, que não tem ninguém que vem antes dele. Nesse caso, é se o nosso início não tiver ninguém, se não adicionamos nenhuma pessoa antes. Então colocaremos a Ana. Bom, pergunta, a gente não vai ter o início como nulo. O nosso início não está mais como nulo, então ele vai cair no else. Beleza. Então, a gente pegou, praticamente empurrou o Paulo que estava para cá para o próximo e colocou o Ana no lugar dele. Então a gente vai falar que o nosso Ana.próximo vai apontar para o Paulo. Ana.próximo aponta para o Paulo. E o Paulo ponto anterior vai apontar para Ana. E o nosso anterior da Ana, que não tem ninguém que vem antes dela, vai apontar para nulo. Então, para não perdermos nossa referência, apontamos que o início vai ser igual ao Paulo. Quer dizer, a Ana vai ser igual a Paulo. Se vermos aqui em forma de debug, veremos que o nosso primeiro na fila está a Ana. E o próximo dela, o próximo que está apontando dela, é o Paulo. E o anterior do Paulo está apontando para a Ana. Isso, ou seja, por que isso? Se quisermos consultar a lista do início ao fim, então a gente vai criar uma variável auxiliar
para pegar o nosso início, né? As nossas variáveis que foram adicionadas no início. Enquanto o nosso auxiliar não for igual a nulo, que não vai ter mais ninguém apontando, né? Então nossa primeira na fila da nossa lista é a Ana. Então a gente vai chamar o próximo dela, o que a Ana está apontando, que vai ser o Paulo. Então, depois do Paulo, ele não está apontando para ninguém. Acaba a nossa lista. Agora, para esvaziar a lista, a gente tem uma opção. A gente pode setar nosso início como nulo, que assim a Ana vai desaparecer e o nosso início não vai conseguir apontar para ninguém. Então a gente corta o nosso começo da nossa lista, só que ela vai perder a referência. Ou seja, ela vai excluir o primeiro, só que o resto da lista vai estar lá ainda. Só que a gente não vai ter mais como acessar. Isso pode ter dito com uma gambiarra. Então, ó, o nosso início não tem mais ninguém. E o nosso resto da lista tem, ó. O Paulo continua lá. Só que a gente não consegue mais acessar ele. Ó, vamos consultar a lista. Ele vai verificar se o início tem alguém. Não tem ninguém, então a lista está vazia.